Hoje de manhã já não tenho palavras para falar o que Jesus fez aqui nesse lugar. É minha expectativa que hoje à noite Deus também faça algo poderoso. Você está na sua casa também, Deus vai pegar você aí onde você está, abra seu coração. Mas eu quero hoje, gente, começar lendo um texto. Eu quero ler 2 textos aqui, nós vamos adentrar na nossa palavra. O primeiro texto que eu quero ler contigo é Romanos capítulo 11, verso 36. Romanos capítulo 11, o verso 36, nós vamos ler juntos. Se você trouxe a sua Bíblia no papel ou no celular, no livro, você pode acompanhar conosco. Diz assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente e amém. Você pode repetir comigo hoje bem empolgado, diga: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Vamos juntos, diga: glória, pois eternamente a ele amém. Eu quero ler mais um texto, que está no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, verso 8. A propósito, a palavra Apocalipse significa revelação. Último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 5, verso 8, diz assim: ao recebê-lo, os 4 anjos, seres viventes, e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, que é Jesus. Cada um deles tinha uma harpa e jarros de ouro cheios de incenso. Você pode repetir comigo: jarros de ouro, que são as orações dos justos, que são a oração dos justos. O tema da minha mensagem nessa noite é lágrimas em jarros de ouro. Lágrimas em jarros de ouro. Você poderia pôr a mão no seu coração e orar mais uma vez comigo? Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, Jesus. Pedimos que os próximos instantes agora, sua presença se manifeste nesse lugar. Deus, aumenta a sua presença aqui. É hora agora que toda a mente e coração se conecte. Nós declaramos uma palavra agora no mundo espiritual, que nós estamos nos conectando e a tua presença agora está enchendo as nossas vidas. Aumenta a sua presença nesse lugar. Nós queremos te ouvir. Nós viemos aqui apenas com uma motivação, de deixar o Senhor nos ministrar, deixar o Senhor falar conosco. Nós damos toda a atenção agora à tua palavra. Nós damos toda a atenção àquilo que o Senhor vai falar conosco agora. Nosso coração está aberto para ti. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Você pode dizer comigo amém bem alto? Eu espero que eu esteja pronto para pregar para você essa mensagem hoje à noite. E eu espero que você também esteja pronto para ouvir essa mensagem que eu vou pregar para você hoje à noite. Mas essa mensagem que eu vou compartilhar agora, gente, eu acredito que vai bagunçar um pouco você. E talvez mude até um pouco da concepção, do como você imagina a sua vida aqui na terra. Mas eu sempre digo que às vezes tem bagunça que organiza, e às vezes tem organização que bagunça. A minha oração hoje, gente, é que Deus nos bagunce por fora, para que Ele possa nos organizar por dentro. Falei para você semana passada na nossa reunião online, provavelmente você teve enganjado todo esse tempo, 1 mês sem reuniões presenciais, que hoje eu creio no meu coração que o Espírito Santo tinha algo especial para nós, e eu creio que Jesus tem algo para a nossa vida hoje. Eu creio que hoje o Espírito Santo vai falar fortemente ao nosso coração. Apenas quero dizer para você: abra o seu coração. Eu quero começar contando uma história para você hoje. Eu acredito que essa história que eu vou contar para ti aconteceu cerca de 7 ou 8 anos atrás. Eu recordo que eu estava na cidade de São Paulo, exatamente no aeroporto de Guarulhos, esperando uma conexão, né? E a minha conexão tinha um intervalo muito grande. Era cerca de, eu não recordo exatamente quanto tempo, mas era mais de 3 ou 4 horas. Né? A hashtag que poderíamos usar é chá de aeroporto, quem nunca? É uma coisa terrível, mas eu estava bem preparado. E eu saquei o meu livro da mochila, e eu pensei: eu não perco esse tempo aqui nem a pau. Nesse tempo que eu não vou estar fazendo nada, eu vou estar lendo, eu vou estar estudando. E eu estava lendo naquele momento. Quando eu folhava algumas páginas, e eu não sei quantos minutos eu me concentrado ali estava lendo, eu notei que eu não estava sozinho no clube da leitura. Quando eu olhei ao meu redor, tinha um monte de pessoas também, naquele lugar onde eu estava, naquele setor do aeroporto, mais um monte de pessoas lendo. Eu, como lagiano curioso, quem aqui é meio curioso, mexe o dedinho do pé. Eu pensei comigo: eu quero ler o título
dos livros das pessoas que estão lendo. Quero saber o que esse povo anda lendo. E entre olhares e tentar procurar o título de cada livro, a maioria deles, eu vou ser sincero contigo, eu não recordo, mas existe um livro que quando eu olhei, um senhor, ele parecia ser já avançado em idade, como diz a Bíblia, ele estava sentado com as pernas cruzadas, era um senhor grisalho já, eu não me esqueço dessa fisionomia, e ele estava com a perna cruzada, ele tinha um livro, existia uma interrogação enorme na capa desse livro. E quando eu me debrucei um pouquinho mais para me inclinar para ver o título daquele livro, o título daquele livro dizia assim: por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Quando eu li aquele título, eu confesso para você que me deu um baque, eu parei, eu comecei a pensar nisso. Você sabe, uma das maiores indagações de toda a humanidade é por que coisas ruins acontecem às pessoas boas. Sinceramente, eu duvido muito que aquele senhor tenha encontrado aquelas palavras naquele livro e a resolução daquele título, mas essa é uma incógnita. Isso é uma das maiores questões que existe na humanidade. Alguns dias atrás eu ouvi alguém dizer, onde está Deus no meio de tudo isso que está acontecendo na humanidade hoje? Onde está Deus no meio dessa pandemia? Milhares de pessoas morrendo, apenas no Brasil, a gente não consegue entender exatamente se a notícia é pura ou verdadeira. Você sabe, a mídia hoje está muito tendenciosa, mas acredito que mais de 3.000 pessoas por dia estão perdendo a vida, aqui apenas no nosso Brasil, em relação a essa pandemia do coronavírus. Ou seja, gente, isso tem sido um tempo bem desafiador para a nossa vida. Quem concorda sim ou não? Bem desafiador. Talvez dentro da sua própria vida, sua família, você tenha pensado: Mateus, eu nunca vivi um tempo tão desafiador. Mas o simples fato, gente, é que essa pergunta na capa daquele livro me indagou: e por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Eu comecei a pensar, eu viajei, eu peguei aquele voo onde eu estava, e aquilo não saiu mais da minha cabeça. Mas o simples fato é que nessa vida nós não temos resposta para todas as coisas. Nessa vida existem coisas que fogem do nosso entendimento. O profeta Isaías fala em um dos seus capítulos, Isaías 55 para ser mais exato, ele diz: os nossos caminhos não são os mesmos caminhos do Senhor, e os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Ele está tentando dizer, tem coisas que nós não entendemos, tem coisas que estão na mente de Deus, na sua soberania, no seu poder onisciente de saber todas as coisas, que nós não conseguimos entender. Mas hoje, nessa noite, eu quero guiar a gente aqui nesse lugar a uma jornada, e eu quero dar uma pista do significado de como Deus trabalha e como Deus age nas nossas vidas. Então eu preciso saber se alguém está com o coração aberto e com sede da palavra de Deus aqui nesse lugar. Eu quero ir contigo diretamente ao livro conhecido como livro de Jó. Livro de Jó. A história de Jó é uma das histórias mais conhecidas de toda a Bíblia. Ela é registrada no Antigo Testamento, e o livro de Jó traz o seu próprio nome, livro de Jó. Algumas questões são muito intrigantes a respeito de quem Jó foi. Algumas coisas causam muito curiosidade nas pessoas, especialmente como a vida de uma pessoa pode em apenas um instante sair do sucesso para ir ao pior fracasso que existe. Como em apenas um instante alguém pode sair da alegria e ir para um lugar de extrema dor, de como alguém pode sair do riso e vir a um lugar de muito choro. Se nós fôssemos falar sobre Jó, poderíamos falar uma hashtag, dizer que é sinistro, bro. Já viu o pessoal carioca? Sinistro. É sinistra a história de Jó. Quem foi Jó? Jó viveu numa terra chamada Uz. Alguns acreditam que é a mesma expressão que a Bíblia usa no Velho Testamento, de Uz dos caldeus. Um povo chamado caldeus viveu naquele tempo, mas a localização não é tão exata a respeito aonde Jó viveu, mas muitos estudiosos acreditam que essa terra chamada Uz estava a leste da tribo de Judá, na nação de Israel. A Bíblia fala algo sobre Jó. A Bíblia fala que Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Você pode repetir bem alto comigo? Diga: íntegro, reto e temente a Deus. Uau!
não poupa elogios sobre ele. O próprio Deus fala sobre Jó, que Jó se desviava do mal. Não é incrível isso? Jó se desviava do mal. Quando eu leio normalmente esse texto na Bíblia, né, só para quem aí é da época aí de 90, eu lembro daquele filme Matrix, né, o camarada se desviando, as balas perdidas. Mas esse Jó se desviava do mal. Não é o simples contexto que Jó escapava do que era ruim. A Bíblia fala que Jó era um homem extremamente íntegro, que tudo aquilo que não era algo santo, que é algo reto, que é algo puro, Jó se desviava. Uau, isso é um grande elogio. A Bíblia vai mais longe em falar que na geração de Jó, ou seja, em toda a terra, de todos os seres vivos que estavam no momento que Jó estava vivo, ele é o homem mais íntegro que existia em sua geração. Quem acha que nós estamos falando de um cara, hashtag gente boa? Olhe para alguém perto de você e diga: você também é gente boa. Jó era gente boa. Jó era casado, apesar de a Bíblia não revelar o nome da sua esposa, mas segundo o texto bíblico, eu estou falando de Jó capítulo 1, fala a respeito que a família de Jó era muito unida, os seus filhos provavelmente se reuniam o tempo inteiro, e principalmente no dia de domingo faziam uma picanha mal passada, e esse é o momento que dá fome em alguns aqui. Eles eram muito unidos e confraternizavam muitas vezes. Jó era um pai dedicado, Jó era um pai que amava os seus filhos. Exatamente em capítulo 1, no verso 5, fala que Jó se levantava de madrugada para orar pelos seus filhos e ofertar sacrifícios ao Senhor em prol de seus filhos. Jó era um homem, gente boa, um homem de Deus. Se não bastasse o caráter íntegro, reto, um homem que se desviava da maldade, que se desviava daquilo que não era perfeito, a Bíblia fala que Jó era muito rico. É incontável a riqueza de Jó. Provavelmente enquanto Jó está vivo também, obviamente a riqueza daquela época era muito diferente da riqueza de hoje. Não tínhamos dinheiro, não tínhamos Pix para fazer, mas o simples fato é que a Bíblia exalta a riqueza de Jó. Talvez ele era um dos caras mais ricos de toda a humanidade naquela época, e se fôssemos fazer uma pesquisa na revista da Forbes, Jó estaria talvez em primeiro ou segundo lugar dos homens mais ricos. A Bíblia fala a respeito que ele era proprietário de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Mateus, não faço noção do que é isso, é muita coisa para aquela época. Jó tem um patrimônio incrível, mas Jó está indo bem, ele é temente ao Senhor, ele está vivendo a sua vida, vivendo com a sua família, vivendo uma vida abundante, mas de repente, um cenário acontece, e a história, a conversa mais engraçada, a conversa mais esquisita de toda a Bíblia acontece agora. A Bíblia fala que existem anjos no céu, e eles estão numa reunião com Deus. Está acontecendo uma reunião, os anjos de Deus, e de repente aparece no meio dessa reunião Satanás, o diabo, o capa preta, subsolo, como você quiser chamar. Mas ele aparece e Deus fala: de onde tu vens? Obviamente ele não falou de Lajes, mas ele falou: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Eu nem sabia até então que o diabo estava conversando com Deus. É a conversa mais intrigante, esquisita de toda a Bíblia. E nesse momento Deus olha para Jó e fala, olha para Satanás e diz: você já observou meu servo Jó? Você já viste quem Jó é? Esse é o momento que eu acho que se Jó tivesse a oportunidade de estar visualizando essa conversa, ele ia dizer: tá de sacanagem aí, né? Você vai mencionar o meu nome justamente por chifrudão. Não mexe com quem está quieto, Deus. Quem está aqui, quietinho. E você vai mencionar justamente para ele o meu nome. Você vai falar justamente para o ladrão que a minha casa é grande. Pelo amor de Deus. Obviamente Jó não está assistindo isso. Mas Deus fala para Satanás: você observaste o meu servo Jó, a sua integridade, quem ele é? Perceba que não foi Satanás que menciona o nome de Jó, mas foi Deus que menciona o nome de Jó a Satanás.
E nesse momento o inimigo fala para Deus, e fala assim: com certeza, eu já observei o seu servo Jó, e obviamente ele deve ser fiel a você, porque você abençoou ele demais, tudo na vida dele é perfeito, não tem por que ele não ser um homem fiel. Satanás está sugerindo que a integridade da vida de Jó vem pelo fato de Deus o abençoar tanto. Em outras palavras, Satanás está acusando Jó que a fidelidade dele estava condicionada apenas aquilo que Deus o abençoava, aquilo que Deus havia feito e proporcionado para Jó. E o inimigo está pagando para ver na expressão, dizendo: se você tirar tudo isso dele, eu duvido que ele não vai blasfemar contra ti. E nesse momento, gente, Jó capítulo 1, verso 12, a Bíblia fala que Deus permitiu com que o inimigo tocasse tudo que tinha na vida de Jó, exceto a sua vida. Com a permissão de Deus. A hashtag que entra aqui, gente, é treta vixe. A coisa começa a enfeiar para Jó, porque num só dia, a vida de Jó implode. A Bíblia fala que Jó estava no campo, e os seus filhos estavam reunidos em sua casa, e aconteceu um grande vento, e aquela casa onde estavam os seus filhos, caiu e todos morreram. A Bíblia fala que todos, naquele mesmo instante, todos o seu gado, toda a sua plantação, tudo foi destruído, os seus servos foram mortos por um outro povo inimigo. Chega a ser engraçado você ler o livro de Jó, porque é muita coisa ruim no momento só. Você está lendo uma coisa, você mal recebeu uma notícia, e você já está recebendo uma outra pior. Você já riu para não chorar? Quando você está vendo... Sério isso? Não, isso não está se passando. Quando a gente olha para a vida de Jó, a gente pensa: cara, como que uma pessoa consegue ir do fracasso, a alegria, a tristeza de maneira tão imediata? Nesse exato momento, quando Jó fica sabendo de todas essas notícias, a Bíblia fala que Jó, ele rasgou as suas vestes. Obviamente isso aqui era uma cultura que eles tinham, o povo judeu tem até hoje essa cultura, quando eles estão de luto, eles rasgam as suas vestes. Ainda bem que essa cultura não é presente na nossa vida, senão a gente já está passando o calçadão, daqui a pouco rasgava a camisa também. Mas Jó, ele rasga as suas vestes. A Bíblia fala que Jó, ele rapa a sua cabeça, e Jó, ele cai em terra. E as palavras de Jó são: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para ela. Bendito seja o nome do Senhor. Deus permite com que Jó seja testado. O real teste da nossa vida. Deixa eu me perguntar algo para você hoje. Qual é o verdadeiro teste da sua vida? Qual é o verdadeiro teste da vida? Como é medido o valor da sua vida aqui na terra? Será que é pelo o quanto você fez sucesso em sua carreira profissional? Será quantos zeros existem na sua conta bancária e o quanto você conseguiu acumular? Será que pela quantidade de seguidores que você tem no Instagram? Ou quanto de popularidade e poder existe na sua mão? Como é medido o valor da vida de alguém? Qual é o real teste aqui nessa vida? Deixe-me te falar para você aqui, o real teste, o teste verdadeiro de um filho, é como você responde. Como você responde quando você passa por algo que você não gosta, ou sequer consegue compreender. O real teste da vida de um filho, é como você responde quando você passa por algo que você não gosta, ou sequer entende. Deus diz, o teste de um filho é como você reage no meio da adversidade. Qualquer um pode adorar a Deus quando tudo está indo bem. A propósito, foi isso que Satanás falou para Deus. É óbvio que o Jó vai te adorar, é muito fácil, o Senhor abençoa a vida dele é perfeita. Satanás argumentou isso com Deus. O que sai da sua boca no momento da adversidade? Mas será que você pode adorar a Deus quando você está na cama de um hospital? A pergunta que eu quero fazer para você hoje: será que você é capaz de adorar a Deus quando o dinheiro está curto na sua vida? Será que você é capaz de manter a sua fé e adorar a Deus até mesmo
diante do sepulcro. Até onde é capaz de ir a sua adoração? Jó, sem entender o que está acontecendo, ele diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó está adorando a Deus. Exatamente em Atos capítulo 16, verso 25, a palavra de Deus fala a respeito de dois homens, chamados Paulo e Silas. Eles estão numa cadeia presos, a Bíblia fala, por volta da meia-noite, eles oravam e cantavam cânticos em adoração a Deus, e todos os outros presos ouviam. Paulo e Silas estavam pregando a respeito do Evangelho de Jesus, estavam anunciando as boas novas, e isso custou algo para eles. Quando eles estão anunciando as boas novas, algo é custado, porque nesse exato momento, a Bíblia fala que eles são presos, eles são chicoteados em praça pública, eles apanham, provavelmente ficam nus, no calçadão do tanque, e agora eles são lançados numa cadeia, presos, a correntes, mas a Bíblia fala, que perto da meia-noite, alguns acreditam que meia-noite é o lugar mais escuro, a hora mais escura da noite, eles começaram a adorar a Deus, porque até mesmo no momento mais escuro da nossa vida, nós podemos ser capazes de adorar a Deus. Eles adoravam a Deus, naquele momento, cantavam ao Senhor, e esse é o momento que eu descubro algo tão poderoso. Vamos lá, muitas vezes nós gostamos de falar alguns versos que o próprio apóstolo Paulo falou, como Filipenses capítulo 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Isso aqui não te dá um trem quando você fala isso? Tudo eu posso naquele que me fortalece. No verso 13 ele fala isso, mas na verdade nós nunca paramos para ler o verso 12, um verso anterior, quando ele está falando a respeito do verdadeiro significado do que tudo posso naquele que me fortalece. Ele fala, eu sei passar necessidade, eu sei o que é ter fartura, eu aprendi o segredo de viver contente em todas as coisas, seja bem alimentado ou seja com fome, seja tendo muito ou seja passando necessidade. Ele diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. Porque muitas vezes, gente, não é só sobre o muito, muitas vezes é no pouco. O próprio apóstolo Paulo fala, em 1 Tessalonicenses 5,18, ele fala, em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus, nosso Senhor em Cristo Jesus, em tudo dai graças. Eles estão presos, qual era a razão para eles estarem cantando? Pelo contrário, vamos ser sinceros, se eu confesso para você, talvez se fosse nós aqui, nós estaríamos indagando Deus e dizer, Deus, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Eu estava na praça falando de Jesus, e agora eu estou com as minhas costas todas em carne viva, que eu apanhei demais, eu estou jogado numa masmorra suja, úmida, por que Deus que o Senhor permitiu isso acontecer? Mas para Paulo e Silas não, para Paulo e Silas eles estão adorando a Deus. A minha pergunta para você é, até onde a sua adoração é capaz de ir no meio da adversidade? Eles estão adorando a Deus, por volta da meia-noite, e todos os presos estão ouvindo, e de repente a Bíblia fala, que aconteceu um grande terremoto, tremeu, e aquelas correntes foram quebradas naquele momento, porque quando nós adoramos a Deus, algo acontece nos céus, quando nós adoramos a Deus, os céus começam a tremer, e as cadeias foram quebradas, eles foram soltos daquelas correntes, e não apenas eles, mas todos os presos também. Você pode deixar as suas correntes quebrarem a sua adoração, mas você também sempre tem a oportunidade de deixar com que a sua adoração quebre as suas correntes. Posso falar mais 30 segundos para você a respeito disso? Os maiores desafios da nossa vida também se tornam nossos maiores testemunhos, e os nossos maiores testemunhos são aquilo que abençoa as pessoas ao nosso redor. Todas as correntes dos prisioneiros foram quebradas no mesmo instante que foram quebradas as correntes deles também. Às vezes Deus vai usar a tua situação para fazer outras pessoas se tornarem livres.
Às vezes Deus vai fazer as tuas maiores necessidades, as tuas maiores lutas, ser aquilo que vai libertar a vida de outras pessoas. Mas em tudo Deus trabalha em nós, tudo Deus visa para a sua glória. No meio de tanto caos, Jó disse: eu te conhecia, só de ouvir falar, eu estou experimentando tanta coisa diferente agora na minha vida, e Deus, eu te conheci só de ouvir falar, mas agora eu estou te conhecendo, os meus olhos te veem, porque agora meus olhos não estão te vendo apenas nas coisas, não apenas nas bênçãos, não apenas nas coisas boas, mas eu consigo te ver o trabalho que o Senhor está fazendo em minha vida. Às vezes Deus permite a gente passar por muito, para nos fazer entender alguma coisa. Às vezes Deus está refinando o ouro do nosso coração, ou às vezes até Deus, apenas como um pai que nos ama, está disciplinando a nossa vida para que a gente possa crescer no Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 8, a palavra de Deus fala: se vós não sois corrigidos, vós sois bastardos, porque se vocês são corrigidos é porque vocês são filhos, porque todo filho tem a correção de um pai. Se você é bastardo, quando você é corrigido, você vai embora e você não volta. Mas se você realmente é um filho de Deus, mesmo quando você é corrigido por Ele, mesmo com lágrimas em seus olhos, você vai voltar para mim, porque você veio de mim, é o que Deus fala. Quando eu era criança, eu sempre falo que o pai não poupava a cinta na gente, e o pai, a hashtag que usava era implacável. Ele nunca esquecia a arte que a gente fazia. Às vezes quando a gente estava em outro lugar, não estava em casa, a gente aprontava, o pai falava assim: quando você chegar em casa, você vai apanhar. E nós, pá, de novo. Já ia preparando o psicológico, já ia preparando a poupança também. De vez em quando, o pai, a gente chegava em casa e ele não corrigia a gente. E a gente pensava o quê? Deu boa, o velho esqueceu. Show de bola. No outro dia, daqui a pouco ele falava assim: me esqueci de surrar vocês ontem, né? Não, mas já passou, né, pai? Hoje é outro dia. Pro quarto, vamos lá. Gente, eu sempre falo que se tivesse apanhado um pouquinho mais, era um pouquinho menos pior. Mas quantas vezes eu me lembro que meu pai me disciplinava, e mesmo depois de estar chorando, eu via e o abraçava, porque eu sabia que a disciplina dele é porque ele me amava, e porque ele tinha o melhor para mim. Eu abraçava mesmo chorando, mas eu ia em direção ao meu pai, porque se eu sou filho, se eu não sou bastardo, eu tenho disciplina, e mesmo às vezes com lágrimas nos meus olhos, eu volto para o meu pai, porque eu vim dele. É isso que Deus está falando. Às vezes na adversidade, a gente não consegue entender nada, por que isso está acontecendo? Mas a pergunta é: até onde vai a sua adoração? Até onde é capaz de ir a sua adoração? Existe um profeta no Velho Testamento, o livro dele é muito curtinho, e eu recomendo que você jamais dê um nome para o seu filho. Se você tiver um filho, não dê o nome dele, por favor. O nome dele é Abacuque. Estranho. Mas Abacuque capítulo 3, versos 17 e 18, eu quero ler contigo apenas isso aqui. Abacuque capítulo 3, versos 17 e 18, diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam o mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e os currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Deixa-me te explicar o que o profeta Abacuque está tentando falar. Ele está dizendo: ainda que a figueira não floresça. Sabe o que ele está dizendo com isso? Está falando de alguém que depende, está esperando de uma figueira para dar o seu sustento. Ele está dizendo: eu preciso de fruto para comer, porque senão eu morro. Mas ele está dizendo assim: ainda que essa figueira, que eu estou esperando o mantimento dela, não floresça. Ele diz: ainda que não haja fruto na vide. O que é a vide? A vide é o ramo da figueira. A vide é o galho, é o lugar onde ele colheria fruto. Ele está dizendo: ainda que eu vou com expectativa para pegar um fruto daquela figueira, e eu não acho nada. Ele diz: ainda que o produto da oliveira minta. Obviamente alguém que plantou uma plantação, uma oliveira, está esperando que tenha óleo no final.
Mas está falando de alguém que no momento que vai retirar aquele óleo, ele olha e a hashtag é pegadinha do malandro, não tem nada aqui enquanto deveria ter. Ele diz, mentiu para mim, não tem nada aqui. Ele continua dizendo, ainda que os campos não produzam mantimento, existe alguém que está precisando de mantimento, e ele está dizendo, se não der nada, o que vai acontecer? Ele fala, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, esse arrebatado não sei se é roubada ou morreram, ainda que não haja vacas nos currais, está falando de escassez, não temos mais recursos. Em outras palavras, o texto do profeta Abacuque está dizendo, deu tudo errado, ainda que deu tudo errado, a hashtag é a coisa está soda, porque cristão não fala palavrão, então a coisa fica soda. Ainda que a coisa está soda, sabe o que ele fala? Todavia, eu me alegrarei no Senhor meu Deus, eu exultarei no Deus da minha salvação. Porque quando ele entende isso, ainda que aqui fora não esteja vendo os resultados que eu gostaria de ver, eu continuo me alegrando no Senhor, não porque eu apenas preciso do Senhor, mas porque eu amo Ele, porque Ele é a minha salvação, porque a minha adoração não vai mudar, independentemente de aqui está dando resultado ou não está dando, independentemente de aqui está crescendo ou não está, eu apenas mantenho a minha adoração ao Senhor. A minha vida não é para mim, mas a minha vida é para a glória de Deus. Isso é adoração. Você consegue sentir o cheiro da adoração começar a subir? Você consegue sentir a verdadeira adoração começar a brotar? A pergunta que eu quero fazer para você hoje é o que acontece quando Deus começa a sentir o cheiro da verdadeira adoração? O que acontece quando Deus nos céus, Ele olha para os seus filhos, Ele começa a ver, sentir o cheiro da verdadeira adoração? O que acontece quando você é capaz de dar glória a Deus mesmo no leito de morte? O que acontece quando você diz glória a Deus mesmo no momento de morte? Semana passada na nossa reunião online, nós fizemos uma homenagem para o irmão Lázaro. Quem lembra do irmão Lázaro? Cantava muitas músicas, a gente cantava 2 ou 3 músicas dele aqui na igreja. Ele veio estar com Jesus. Mas circulou um vídeo nas redes sociais, eu não sei quem viu. Ele deitado na cama de hospital, antes de ser entubado, ele cantava louvores a Jesus. Quem viu esse vídeo aqui? A minha pergunta para você é: o que acontece quando Deus começa a sentir o cheiro da verdadeira adoração? Quando alguém mesmo no leito de morte está declarando glória a Deus? O que acontece quando alguém no meio da pobreza consegue dizer glória a Deus? Quando começamos essa igreja, existia apenas um pequeno grupo de GPS, de idosos muito carentes. Existia um senhor chamado Agionor, era o nome dele, ele já está com Jesus, ele faleceu. E quando eu encontrei aquele homem num bairro distante da nossa cidade, eu fui até a casa dele, e você não acreditaria que na situação que ele vivia, a casa dele era tão pequena, a casa dele era 2 metros quadrados, era um banheiro todo sujo, junto com um quarto, misturado com uma cozinha, que tinha apenas um fogão e uma geladeira. E quando eu vi a situação dele, isso me mexeu comigo, cara. Isso aqui foi caótico, isso bateu na minha cara. E eu falei assim: seu Junor, o senhor precisa de alguma ajuda? Eu tenho contatos, eu tenho recursos, eu posso lhe ajudar, e eu posso ser útil em alguma coisa. Ele olhava para mim e falou assim: Mateus, tem dia que não é fácil, mas ele falava para mim: glória a Deus, eu estou bem, Deus está cuidando de mim. Eu falava: não, o senhor não está bem, tá feia a coisa, seu Junor, precisa de alguma coisa, eu lhe ajudo, precisa de uma cesta básica. Ele falou: Mateus, de vez em quando aperta um pouquinho, mas quer saber, todo dia Deus tem me dado o que comer, eu estou bem, glória a Deus. Ele falava. O que acontece quando alguém no meio da pobreza diz: louvado seja o nome do Senhor, a minha adoração continua mesmo que a figueira não está florescendo? O que acontece
quando alguém no leito de morte consegue declarar glória a Deus. Essa semana tem sido bem desafiante para mim. Meu pai foi diagnosticado com câncer. E quando a gente às vezes, nas situações, nas provações da vida, isso bate na gente, por um instante a gente tende a querer cair os ombros e dizer por que coisas ruins acontecem a pessoas boas. Mas quer saber algo para você, cara? Independentemente do que está acontecendo aqui fora, independente da adversidade, independentemente da circunstância, do problema, Deus, Ele continua sendo bom. A minha adoração não vai mudar, a minha fé não muda, a minha convicção continua crescendo, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Independentemente de muitas vezes a figueira não estar florescendo, independentemente das lutas que nós enfrentamos aqui fora, dentro de nós temos uma certeza que aquele que começou, vamos lá, aquele que começou a boa obra é fiel para completar até o dia de Jesus na nossa vida. Isso não mexe a minha adoração. Apenas no meio de tudo isso eu continuo adorando a Jesus. No céu nós vamos eternamente adorar o Senhor. A palavra de Deus fala que um dia nós estaremos perante o grande trono do Senhor, o trono da graça. E quando nós estivermos perante o Senhor, a palavra de Deus fala que todas as lágrimas Ele irá enxugar. Todas as lágrimas serão enxugadas. Não existirá dor no céu, não existirá tristeza no céu. Nós vamos adorar a Deus. Eu tomaria emprestado as palavras que o salmista Davi usa no Salmo 27, quando ele diz: um dia nós vamos contemplar o Senhor na beleza da sua formosura, e vamos o adorar em espírito e em verdade para todo sempre. Mas deixe-me falar algo para você. No céu existe um tipo de adoração que eu e você não poderemos produzir. No céu existe um tipo de adoração que eu e você não vamos conseguir dar a Deus. Existe um tipo de adoração que apenas aqui nessa terra nós conseguimos dar. É a adoração ao Senhor, mesmo no meio da dor, mesmo no meio do caos, mesmo no meio da adversidade. Quando a gente olha, se levanta como Jó e diz: bendito seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus tira, mas mesmo assim, bendito seja o nome do Senhor. A minha adoração não vai mudar, mesmo no meio da bagunça, mesmo no meio do que eu não entendo. A minha adoração continua sendo fiel a Jesus. Jó, ele tem uma grande doença, ele pega a lepra. A pior doença que existia naquele momento, o coronavírus não se compara àquilo que Jó está passando. A carne de Jó começa a se despedaçar. Se já não bastasse perder tudo, você consegue entender o que nós estamos falando, a que ponto um homem está chegando, a que teste esse homem está sendo submetido? Mas o teste de um filho, deixe-me ver aqui nessa noite, existe algum filho e uma filha de Deus aqui nessa noite? Existe algum filho e uma filha de Deus aqui nessa noite? O teste de um verdadeiro filho é como você reage no meio de coisas que você não gosta, ou simplesmente você não entende. Jó está dizendo: ainda que eu não entenda, eu sei que o meu Redentor vive, um dia Ele se levantará ao meu favor. Agora ele está com lepra. Os seus amigos olham para ele e dizem: ô Jó, que vida desgraçada é a sua, você deve ter pecado muito, Jó, para estar acontecendo tudo isso com você, você deve ter feito muitas coisas muito erradas, Jó. Os amigos de Jó abandonam ele, porque verdadeiras amizades sempre são provadas no tempo de escassez. Deixa eu falar uma coisa para você, bro. Valoriza quem te dá carona quando você está na escassez. Valoriza quem ajuda a pagar teu x-salada, bro, quando você não tem dinheiro. Porque momento de escassez, amizades são provadas. Jó, naquele instante, ele está passando por um instante difícil na vida dele. A própria mulher de Jó, cara,
olha para ele e diz: Jó, foi demais, cara. A vida está tão ruim que eu aconselho você se revoltar contra Deus. As palavras que ela usa, ela diz assim: amaldiçoe o teu Deus e morra, Jó. Porque algumas coisas dessa vida, a gente, sempre vão tentar barrar a nossa adoração. Mas eu quero falar para você qual que é a resposta de Jó. Sabe o que Jó fala? Cara, comigo não. Ainda que os meus ossos sequem, eu o louvarei. Ainda que ele me mate, Jó diz, nele eu esperarei, nele eu confiarei, porque eu sei que o meu Redentor vive. Porque minha adoração não está condicionada aqui fora, não está condicionada às bênçãos do Senhor. A minha adoração está condicionada porque Ele é bom em todo o tempo, e em todo o tempo Ele é bom. A minha adoração não vai parar, porque a minha vida não é para mim, mas a minha vida é para a glória do nome de Deus. Quando eu era pequeno, eu recordo que várias noites o pai levantava de madrugada. Eu nem sequer sabia que Jó fazia isso também. Ontem à noite, quando eu estudava mais sobre essa história, eu orava no meu quarto, eu descobri que Jó também levantava para orar para os seus filhos. Meu pai fazia isso quando a gente era criança. Ele ia até o nosso quarto, ele ia na pontinha dos pés para não acordar ninguém. Ele entrava naquele lugar e ele colocava a mão na minha cabeça. Ele achava que a gente estava dormindo. A gente era criança meio esperta, a gente fazia de conta que estava dormindo, mas a gente ficava só espiando com o olho o que ele estava fazendo. Ele orava e ele botava a mão na cabeça e ele dizia: Deus abençoe o meu filho, que ele seja um homem de Deus, que ele seja um homem íntegro, que ele seja usado por ti. Ele orava por mim, me abençoava, falava algumas palavras de amor. Quando ele terminava de orar por mim, ele ia exatamente para a cama do meu irmão, dividi quarto com o meu irmão por muito tempo. Eu me libertei da praga do Egito, agora tenho um quarto sozinho. Ele colocava a mão na cabeça do meu irmão, ele fazia a mesma oração, ele dizia: Deus abençoe o meu filho. Provavelmente quando ele saía do nosso quarto, ele ia até o quarto da minha irmã, e aí eu já não sei o que acontecia, mas provavelmente ele orava exatamente pela minha irmã também. Essa semana, quando nós recebemos esse diagnóstico do meu pai, Deus falou comigo: Mateus, agora é a sua vez. Agora é a sua vez de se levantar de madrugada e ir até o quarto dele, estender as mãos e profetizar bênçãos, e profetizar cura, e profetizar que ele é amado, e profetizar que Deus está com ele, e profetizar que ainda que as circunstâncias aqui fora estejam agitadas, nós confiamos no Senhor, nós permanecemos declarando que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, seja no meio da alegria, da tristeza, na dor, na doença. O Senhor é bom em todo o tempo. A minha adoração não vai mudar, o meu coração não vai mudar, porque simplesmente eu sei até onde é capaz de ir a nossa adoração. Chega um momento que Deus restitui tudo na vida de Jó. A Bíblia fala que quando Jó orava pelos seus amigos, o Senhor mudou a sua sorte. Deus, Ele dá tudo em dobro: 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1000 juntas de bois, 1000 jumentos, é tudo dobrado. E eu fico imaginando, a Bíblia nunca narra a história, se sequer Deus teve um outro diálogo com o capeta, mas o que eu consigo entender é que provavelmente o inimigo saiu envergonhado, porque ele dizia: a adoração de Jó vai parar quando a circunstância for negativa, a adoração de Jó vai parar quando a vida dele não estiver boa. Mas de repente, quando Jó se levanta, ele diz: ainda que tudo me vá mal, ainda que os meus ossos secam, eu bendirei o nome do Senhor. Esse é o momento que o inimigo é envergonhado na nossa vida, e a nossa vida traz glória ao nome de Deus. Deus devolve tudo para Jó. Talvez você diria para mim: Mateus, e os seus filhos? 10 filhos morreram de uma vez só. Jó depois teve mais 10 filhos, mas a Bíblia fala que Deus havia dado tudo em dobro a Jó,
Essa matemática não mudou. Você deve estar argumentando: como Mateus, que Deus deu tudo em dobro? Se ele tinha 10 filhos, 10 morreram, agora dele teve apenas mais 10. A resposta disso qual é, querido? É que aqueles 10 filhos que morreram de Jó nunca perdeu eles, porque eles estavam com o Senhor. Isaías 55, os vossos caminhos não são os teus caminhos, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Jó, ele chega um momento que ele diz: eu te conhecia, Deus, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Talvez você esteja pensando: Mateus, por que você deu o título dessa mensagem? De lágrimas em jarros de ouro. Apocalipse capítulo 5, verso 8, novamente. João está isolado numa ilha de Patmos, o qual ele teve a revelação de todo o Apocalipse. E ele fala: ao recebê-lo, os 4 anjos, seres viventes, são anjos que estão na presença do Senhor, junto com os anciões, eles se prostraram diante de Jesus, o Cordeiro. E João, ele declara que ele viu naquele mesmo momento uma harpa, e existia jarros de ouro cheios de incensos. Diga mais uma vez comigo, diga: jarros de ouro cheios de incenso, que eram as orações dos justos. Jarros cheios de incenso. Esses incensos eram as orações dos justos. Eu fui ao dicionário grego para entender o que é incenso. A palavra incenso no original grego se diz um perfume, um resíduo aromático que, ao ser queimado, libera um odor. Mas a palavra incenso no original grego também tem uma tradução chamada lágrima. Lágrima. É isso que eu quero dizer para você aqui nessa noite. Toda lágrima que eu e você derramamos na presença de Deus, em oração ou adoração, essas lágrimas não estão perdidas, mas essas lágrimas estão num jarros de ouro, na presença do Cordeiro, na presença de Jesus, na presença do Filho de Deus. Nós não estamos esquecidos, a nossa adoração está subindo ao trono dos céus, ao Cordeiro, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Nossas lágrimas estão em suas mãos. Ele é um Deus eterno. Não importa se as coisas não estão indo bem, se a videira não produz, se a vide não tem ramos, Ele continua sendo bom. A minha adoração não vai parar. As minhas lágrimas estão subindo ao trono do Cordeiro. A minha adoração está entrando na sua presença, porque o Senhor é misericordioso e Ele continua sendo bom. Ele está te ouvindo, Ele está te vendo, Ele está com você. A nossa adoração não para. Eu falei para você que eu ia bagunçar um pouquinho com você hoje, porque quando a gente começa a descobrir isso, cara, a nossa vida com Deus começa a viver bem mais profundo. A gente não vem mais para a igreja para receber uma bênção, pastiazinha a benção. A gente não vem mais para a igreja para a nossa vida melhorar. A gente não está mais com Jesus por interesse, para dizer o que tu pode fazer por mim. Não, cara, a gente não vai para a igreja fazer campanha. Nessa igreja não tem campanha. Nessa igreja a gente tem os caminhos de Deus que já são abençoados. Eu não preciso fazer campanha para ser abençoado, eu já sou, porque Jesus Cristo já me fez na cruz. A minha adoração não para. Deus, eu não condiciono a minha vida com Deus, porque as coisas às vezes não estão indo como eu esperava que ia ser. Como Paulo e Silas presos àquelas correntes, o apóstolo Paulo fala: em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Senhor nosso Deus em Cristo Jesus, que está perante o Pai.
Alguém aqui nessa noite pode levantar suas mãos e agradecer a Jesus? Levante suas mãos onde você está, diga obrigado, Jesus. Levante suas mãos onde você está e diga obrigado, Jesus, pelo seu amor. Obrigado, Jesus, pelas coisas às vezes que não acontecem como eu gostaria. Obrigado, Jesus, por aqueles momentos, Deus, que está tão difícil, tão esquisito, mas ainda assim Tu és bom, ainda assim a minha adoração não muda, ainda no meio do caos o Senhor não deixa de estar comigo. As minhas lágrimas estão nos jarros de ouro perante o Seu trono, perante o Senhor. Nós Te adoramos, Pai, nessa noite. Nós Te adoramos com todo o nosso coração, porque Tu és bom. Se coloque de pé comigo onde você está, levante suas mãos para Jesus, apenas adore o nome dEle com suas próprias palavras. Sabe aquelas coisas na sua vida que você não entende, aquelas perguntas, aquelas interrogações, aqueles teus dilemas? Diga: Jesus, eu Te adoro no meio desse negócio. Mesmo eu não entendendo, a minha adoração não vai mudar. Mesmo no meio do caos, no meio do sepulcro, no meio da morte, eu continuo Te adorando, crendo que os meus caminhos não são Teus caminhos, Teus pensamentos são mais altos que os meus pensamentos. Mas eu decido como Jó, confiar no Senhor. Eu decido como Jó, continuar crendo em Ti.